Olá, prezados estudantes. Espero que todos estejam bem. Como vocês já sabem, eu sou a professora Karine Silveira, responsável pelo curso Textos de Humor no Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa. Hoje é a nossa primeira videoaula teórica, em que vamos abordar os estudos teóricos sobre os textos de humor para a disciplina Humor e sua construção. Qual que é o nosso objetivo hoje? Apresentar as principais áreas que se dedicam aos estudos dos textos humorísticos. Não é somente a linguística, a área da linguagem, que tenta compreender como o enredo, a língua portuguesa se organiza para produzir o efeito de sentido humorístico. Temos a psicanálise com os estudos de Freud na teoria da catarse, a sociologia com a teoria da superioridade com Bergson e a linguística com a teoria da incongruência de Raskin. Na teoria da catarse, cujo Freud é o principal responsável, e eu coloquei em cada slide a foto dos pesquisadores, dos cientistas, para que vocês possam conhecê-los. Como eu já havia dito, eu acho importante a gente saber quem é a pessoa por trás da teoria, por trás das telas, né? Na teoria do Freud, da catarse, ele vai conceber o humor como uma forma de liberação, de alívio, de prazer. Pensem vocês um pouco sobre os momentos de angústia, de tristeza, de aflição, em que vocês viram, seja na televisão, seja nas telas do seu celular, seja em conversa com uma outra pessoa, algo que os distraísse, algo que os entretesse. E esse entretenimento gerou o riso, gerou uma sensação de esquecimento momentâneo dos prazeres. Isso é essa liberação das tensões psicológicas que para Freud acontecia por meio do xiste. O xiste provoca o riso, e o riso é uma manifestação inconsciente de prazer. Mais uma vez, toda vez que nós estamos rindo, a gente está ali aliviando alguma tensão. Então, para Freud, o riso provocava o alívio da tensão. Além disso, em Freud, o humor nos permite fugir do controle social, gerando prazer que pode resultar em riso. Vou ler um trecho que eu destaquei da obra de Freud, que eu achei bastante interessante. A elaboração do xiste, como já comentamos, revela-se na escolha do material verbal e das situações conceptuais que permitirão ao velho jogo com palavras e pensamentos resistir ao escrutínio da crítica. Com esse fim em vista, toda peculiaridade de vocabulário e toda combinação de sequência de pensamentos devem ser exploradas da maneira mais engenhosa possível. Então, Freud é um dos primeiros que vai explicar a produção do sentido humorístico por meio do xiste. O que eu gostaria de destacar com vocês é o seguinte: xiste não é piada, não é piada. Xiste é uma técnica verbal capaz de representar equívocos. Então, o xiste não compõe um texto, ele é uma técnica que vai compor, que vai representar o nosso pensamento, e com isso vai provocar o riso e vai fazer o alívio das tensões. Já a piada é um gênero discursivo que nós vamos estudá-lo ao longo deste curso. Já abro também um parênteses aqui para uma breve observação de que piada é um termo polissêmico. Nós frequentemente falamos, isso é uma piada, nos referindo a uma situação ou até mesmo a alguém, você é uma piada, ou eu sou uma piada para você. Então, não estamos tratando deste significado de piada. Aqui neste curso a gente trata de piada como gênero discursivo. Aqui no canto da tela também eu coloquei a capa do livro de Freud, né, que eu já li, que fica como referência de leitura para vocês,
em que ele vai tratar dos xistes e do efeito cômico. Passando para a próxima teoria da superioridade de Bergson, e mais uma vez está aí o retrato, né, do pesquisador. Para Bergson, o humor é constituído a partir da superioridade de um indivíduo sobre o outro. Pensem vocês estão na rua, passa alguém correndo porque está perdendo o ônibus e este alguém tropeça e cai. Se a gente não sente compaixão, piedade, a nossa reação é rir, porque o defeito do outro é risível. Seja qual for o defeito do indivíduo, este pode se tornar risível porque rimos dos defeitos alheios. Todo desvio é cômico para Bergson e é muito fácil de nós observarmos isso no nosso dia a dia, se nós formos professores ou alunos ou entre os nossos familiares. Se uma pessoa pronuncia uma palavra de uma maneira incompatível, se alguém tem um gesto estranho, se algo inesperado acontece e a gente não sente piedade, a tendência é rirmos dessa pessoa ou dessa situação que está exposta ao ridículo. Para Bergson, não há cômico fora do que é propriamente humano. Muitos definiram o homem como um animal que sabe rir, porque a gente identifica no outro algo que nós não temos, que nós nos achamos superiores, e que o outro é ridículo, que é inferior a nós, e rimos. Mas, ao sentir piedade, ao nos colocarmos na situação do outro, aí já não tem mais esse efeito do cômico. Para saber mais sobre isso que eu estou expondo, sobre esta teoria do riso, que é sociológica, está aí o livro em que eu me baseei para fazer essas reflexões, que é o riso, ensaio sobre o significado do cômico. Este vocês têm em PDF disponível na internet, assim como também existe o do Freud. A nossa última teoria, a da incongruência de Raskin, foto dele, ele está vivo ainda, pesquisando e produzindo, já é a teoria de viés linguístico. É uma teoria que investiga a semântica, o sentido, o significado da linguagem nas piadas. Ela estabelece a relação entre dois sentidos, um que nos é confiável e o outro que não nos é confiável. E o humor surge da surpresa, do inesperado, da quebra de expectativa, logo do não confiável. Raskin, no seu livro Semântica dos Mecanismos do Humor, né, rapidamente traduzido aí para vocês, o livro, eu coloquei a capa dele aqui no slide, ele vai analisar 32 piadas para mostrar como que o humor é produzido por meio dessa incongruência de scripts, e vai analisar dizendo que a piada é uma narrativa curta, ela começa com a gente acreditando naquele enredo, até mesmo projetando um fim para aquele enredo e, inesperadamente, a gente é pego de surpresa com essa quebra de expectativa, e aí existem tantos e tantos mecanismos linguísticos que vão deflagrar o humor nessa quebra de expectativa. E aí nós temos um trecho que eu destaquei do Raskin. Uma teoria linguística do humor deve explicar o fato de por que alguns textos são engraçados, enquanto outros não são, e fazê-lo em termos de certas propriedades linguísticas do texto. Idealmente, uma teoria linguística do humor deveria determinar e formular as condições linguísticas necessárias e suficientes para que o texto seja engraçado. Então, é baseado na teoria da incongruência de Raskin e que tantos outros pesquisadores atuais se baseiam, como Círio Pocente, Travaglia, Ana Cristina Carmelino,
tantos outros que nós vamos ler e vamos nos basear durante este curso para entender a produção do efeito de sentido humorístico. No último slide aqui nós temos as 3 grandes obras utilizadas para fazermos as 3 grandes obras que eu utilizei para elaborar esta videoaula. Qualquer dúvida, entre em contato pela nossa sala no Moodle. Abraço!